Isabel nunca imaginou que R$ 80 pudessem destruir tudo. Ela estava saindo do restaurante naquela noite fria de julho, avental rosa dobrado no braço quando viu a mulher. Cabelos grisalhos, cardigan cinza, mãos tremendo na calçada ao lado de um táxi amarelo. A senhora não tinha dinheiro para voltar para casa. Isabel tinha R$ 140 no bolso. O dinheiro da conta de luz. Entregou pro taxista mesmo assim. Asterisco asterisco qual o seu nome, filha? Asterisco 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 Isabel. Asterisco 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 eu vou te pagar de volta. Eu juro. Asterisco asterisco o táxi sumiu na esquina da Rua Augusta. Isabel ficou parada ali com R$ 60 na mão e aquela sensação estranha no peito. Chegou em casa, tomou banho, caiu na cama. 3 horas depois, o celular tocou. Número desconhecido. E quando Isabel atendeu aquela ligação no meio da madrugada, ela não sabia ainda. Tinha acabado de abrir uma porta que nunca mais ia conseguir fechar. Você já ajudou alguém achando que era só um gesto simples. E descobriu depois que tinha mudado tudo. Comenta de qual cidade você está assistindo. A voz do outro lado da linha tinha aquele tipo de calma que só dinheiro compra. Nem ríspida demais, nem doce demais. Calculada. Asterisco asterisco Isabel, meu nome é Renan Cavalcante. Desculpe ligar a essa hora, mas aquela senhora que você ajudou hoje à noite é minha mãe. Asterisco asterisco Isabel sentou na cama, o coração acelerado. Pela janela do quarto, a cidade ainda piscava. Luzes dos prédios vizinhos, o farol da esquina piscando amarelo pro vazio. Asterisco asterisco sua mãe, Judite. Ela me ligou chorando, contando o que você fez. Pagou o táxi dela com seu próprio dinheiro, não foi? Asterisco asterisco Isabel esfregou o rosto. Asterisco asterisco foi. Mas ela não precisava. Asterisco 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 precisava sim. Asterisco asterisco a voz dele cortou firme. Asterisco asterisco minha mãe tem problema de memória. Às vezes esquece a carteira, às vezes esquece onde mora. Eu deveria ter ido buscar ela, mas estava numa reunião. Asterisco asterisco e ele pausou. Asterisco asterisco enfim, eu queria te agradecer pessoalmente e te compensar. Asterisco 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 não precisa, sério. Eu só R$ 80, certo? Eu quero te devolver em dobro onde você mora. Posso mandar um motorista agora. Asterisco asterisco Isabel olhou pro despertador. 3h15 da manhã. Algo no peito dela apertou. Não era gratidão que aquele homem estava oferecendo. Era controle. Asterisco asterisco não precisa mandar ninguém agora. Amanhã eu passo no. Asterisco 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 Isabel. Asterisco asterisco ele falou o nome dela devagar, como se tivesse guardado na boca antes de usar. Asterisco asterisco eu sei que você trabalha de garçonete no Bela Távola. Sei que você mora sozinha na Vila Mariana e sei que R$ 140 era tudo que você tinha hoje. Asterisco asterisco o sangue dela gelou. Asterisco asterisco como você. Asterisco 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 minha mãe me deu o número que você deixou com o taxista. Ele me passou o endereço de onde te pegou. O resto foi fácil. Asterisco asterisco a voz continuava calma, quase gentil. Asterisco asterisco não se assuste. Eu só queria ter certeza de que estava falando com a pessoa certa. Antes de fazer uma proposta. Asterisco asterisco Isabel levantou, acendeu o abajur. A luz fraca iluminou o quarto apertado, parede descascada, guarda-roupa de porta torta, a pilha de roupas na cadeira. Asterisco asterisco que proposta. Asterisco 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 preciso de alguém para cuidar da minha mãe. Alguém que tenha paciência, que seja humano. Minha mãe gostou de você e eu confio no instinto dela. Asterisco asterisco Isabel riu baixo. Mais de nervosismo que de humor asterisco asterisco você nem me conhece. Asterisco 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 mas sei que você pagou R$ 80 que não tinha para ajudar uma desconhecida. Isso me diz mais que um currículo inteiro. Asterisco asterisco ele respirou fundo.
Asterisco asterisco reais 5.000 por mês. Moradia inclusa na minha cobertura. Folga aos domingos. Você só precisa acompanhar minha mãe durante o dia, levar ela nas consultas, ficar com ela, ter certeza que ela tá bem. Asterisco asterisco 5 reais. 000. Isabel repetiu o número na cabeça, tentando entender se tinha ouvido direito. Asterisco asterisco isso é muito dinheiro para ser babá de idosa. Asterisco 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 não é ser babá, é ser companhia. Asterisco asterisco a voz dele baixou. Asterisco asterisco e sim, é muito dinheiro, porque eu sei quanto custa confiar em alguém. Asterisco asterisco silêncio esticou entre eles. Lá fora, uma sirene cortou a madrugada. Isabel olhou pro teto rachado, pro ventilador parado, que só funcionava quando batia na lateral. Asterisco asterisco eu preciso pensar, claro, mas me responde uma coisa antes de desligar. Asterisco asterisco Renan pausou. Asterisco asterisco por que você pagou aquele táxi? Você nem conhecia minha mãe. Asterisco asterisco Isabel fechou os olhos, viu de novo o rosto de Judite, as mãos tremendo na bolsa, o desespero silencioso que ela conhecia bem demais. Asterisco asterisco porque eu já estive do lado dela. Já fiquei parada numa calçada sem saber como voltar para casa. Asterisco asterisco do outro lado da linha, Renan ficou em silêncio por 3 segundos inteiros. Quando ele falou de novo, a voz tinha mudado, ainda calma, mas com algo embaixo, algo perigoso. Asterisco asterisco então você entende, a proposta vale até amanhã, às 6 da tarde. Eu vou mandar meu endereço por mensagem. Se aparecer, a vaga é sua. Se não aparecer. Asterisco asterisco ele pausou. Asterisco asterisco eu entendo também. Asterisco asterisco a ligação caiu. Isabel ficou sentada na cama. Segurando o celular, o coração batendo descompassado. 5 reais. 000, moradia inclusa, folga aos domingos. Uma parte dela, a parte que fumava escondida e pegava troco errado, sabia que ninguém oferece isso de graça. Mas outra parte, a parte que tinha 60 reais no bolso e uma conta de luz vencida, já estava calculando quanto tempo levaria para juntar dinheiro suficiente para sair dali. Ela não dormiu mais naquela noite. Isabel passou o dia seguinte com aquele número na cabeça, 5.000. Ela servia as mesas no Bela Távola no piloto automático. Anotava pedidos, sorria, trazia pratos, mas a mente dela estava naquela voz calma ao telefone, naquela proposta que era boa demais. Às 5 da tarde, ela pediu dispensa pro gerente. Ele franziu a testa, mas deixou. A mensagem com o endereço tinha chegado às 7 da manhã, Rua Edoc Lobo, Jardins. Isabel pegou 2 ônibus para chegar lá. Enquanto a cidade deslizava pela janela do caos da Vila Mariana pro silêncio arborizado dos jardins, ela sentia o estômago revirar. Não era medo, era aquele pressentimento de quem tá pulando de um lugar conhecido pro desconhecido. O prédio tinha portaria de mármore, porteiro de terno e um silêncio que custava caro. Isabel olhou pro próprio reflexo na porta de vidro. Calça jeans desbotada, tênis gasto, blusa de malha que já tinha visto dias melhores. Não combinava. Asterisco asterisco Isabel Ferreira. Asterisco asterisco porteiro conferiu uma lista. Asterisco asterisco cobertura 15º andar. Asterisco asterisco o elevador subiu tão rápido que ela sentiu o estômago descer. Quando as portas se abriram direto dentro do apartamento, por que cobertura não tem corredor? Descobriu Isabel. Ela pisou num hall que parecia revista de decoração, piso de madeira clara, quadros abstratos na parede, aquele cheiro de ambientador caro misturado com algo floral. Renan estava de pé na sala, de costas para ela, olhando a janela de vidro que dava para a cidade inteira. Usava calça social preta e camisa branca, com as mangas dobradas até o cotovelo. Quando se virou, Isabel finalmente colocou o rosto na voz. Ele era bonito do jeito que dinheiro deixa as pessoas bonitas. Cabelo escuro penteado para trás, barba bem feita, olhos castanhos que não piscavam muito, mas tinha algo errado no sorriso. Era perfeito demais, ensaiado. Asterisco asterisco de Isabel, que bom que você veio.
Asterisco asterisco ele estendeu a mão. Quando ela apertou, a pele dele era fria. Asterisco asterisco minha mãe tá ansiosa para te ver de novo. Asterisco asterisco Isabel enfiou as mãos nos bolsos. Asterisco asterisco antes eu preciso saber de algumas coisas. Asterisco 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 claro. Pergunte por R$ 5. 000 Você podia contratar alguém formado com referências. Asterisco 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 poderia. Asterisco asterisco Renan cruzou os braços, encostou na mesa de centro de vidro. Asterisco asterisco mas gente formada tem método. Tem paciência profissional. Você tem paciência humana. É diferente. Asterisco 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 você não me conhece. Asterisco 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 eu sei, mas vi as câmeras da rua onde você ajudou minha mãe. Asterisco asterisco ele pegou o celular do bolso, mostrou a tela, uma imagem granulada filmada de cima. Isabel parada na calçada entregando dinheiro pro taxista. Asterisco asterisco você hesitou. Ficou ali parada uns 10 segundos antes de pagar. Não foi impulso, foi escolha. Asterisco asterisco Isabel sentiu o rosto esquentar. Asterisco asterisco você me investigou. Asterisco 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 protegi minha mãe. Asterisco asterisco a voz dele não mudou de tom. Asterisco asterisco ela é tudo o que eu tenho. E pessoas que fazem o bem sem pensar são raras. Mas pessoas que fazem o bem mesmo pensando nas consequências, essas são mais raras ainda. Asterisco asterisco ele guardou o celular, caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervia. Carros, buzinas, gente correndo. Asterisco asterisco minha mãe tem demência precoce. Alguns dias ela tá lúcida, outros ela acorda achando que meu pai ainda tá vivo. Já tive 3 enfermeiras, todas desistiram porque ela não gostava delas. Mas quando ela chegou em casa ontem, não parava de falar de você. Asterisco 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 e se eu também desistir? Asterisco asterisco Renan virou, encarou ela direto. Asterisco asterisco então, pelo menos eu tentei. Asterisco asterisco o silêncio durou tempo demais. Isabel olhou em volta. Sofá de couro bege, estante de livros que ninguém lia, lustre de cristal no teto, tudo arrumado, tudo sem alma. Asterisco asterisco posso ver onde eu ia dormir. Asterisco asterisco Renan abriu um sorriso. Dessa vez parecia real, claro. Ele a levou por um corredor de paredes brancas até um quarto no fundo, pequeno, mas maior que o dela. Cama de solteiro com lençol branco, guarda-roupa embutido, banheiro privativo. A janela dava para a copa de uma árvore. Isabel se pegou, imaginando o silêncio das manhãs ali. Asterisco asterisco sua mãe dorme onde? Asterisco 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 quarto ao lado do meu, mas ela acorda cedo. Você também acorda quando o despertador toca. Asterisco asterisco Renan riu baixo. Asterisco asterisco sincera, eu gosto disso. Asterisco asterisco Isabel se virou para ele e cruzou os braços. Asterisco asterisco eu aceito, mas com uma condição. Asterisco 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 qual? Asterisco 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 eu não minto para sua mãe. Se ela perguntar alguma coisa, eu respondo a verdade. Do meu jeito. Asterisco asterisco Renan a estudou por uns segundos, então estendeu a mão de novo. Asterisco asterisco fechado. Asterisco asterisco quando Isabel apertou, ele segurou firme demais, por tempo demais. Asterisco asterisco bem-vinda, Isabel. Asterisco asterisco ela soltou a mão, enfiou no bolso de novo. Foi quando ouviu a voz atrás dela. Asterisco asterisco você voltou. Asterisco asterisco Judite estava parada na porta do quarto usando um vestido de linho azul claro e chinelos de quarto. O cabelo grisalho solto nos ombros. Ela sorria, mas tinha lágrimas nos olhos. Asterisco asterisco eu achei que tinha sonhado com você. Asterisco asterisco Isabel sentiu algo apertar no peito. Caminhou até a senhora, segurou as mãos dela, ainda tremiam. Asterisco asterisco não sonhou, dona Judite. Eu tô aqui.
Asterisco asterisco Judite apertou de volta. Forte. Asterisco asterisco você vai ficar. Asterisco asterisco Isabel olhou para Renan, que observava tudo encostado no batente da porta. Olhou de volta para Judite. Asterisco asterisco vou. Asterisco asterisco e foi naquele momento quando Judite sorriu de verdade e Renan fechou os olhos por um segundo, como quem solta um peso que Isabel entendeu. Tinha acabado de assinar um contrato sem ler as letras miúdas, mas já era tarde demais para voltar atrás. Isabel trouxe tudo o que tinha numa mochila. 3 mudas de roupa, escova de dente, o carregador do celular e uma foto da mãe. Renan olhou para a mochila quando ela entrou no apartamento no sábado de manhã e não disse nada. Só acenou para Judite, que já estava na sala esperando. Asterisco asterisco filha, você veio cedo. Asterisco asterisco a senhora usava um casaco de lã rosa e segurava uma xícara de chá. Asterisco asterisco Renan disse que você ia morar aqui. Asterisco 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 é verdade. Asterisco asterisco Isabel largou a mochila no chão. Asterisco asterisco é verdade, dona Judite. Asterisco 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 que bom. Asterisco asterisco Judite sorriu. Asterisco asterisco eu não gosto de ficar sozinha. Asterisco asterisco Renan estava na cozinha preparando o café. Isabel percebeu que ele não usava aliança, nem tinha fotos pela casa, só aquele quadro abstrato na sala e uma estante cheia de livros que pareciam novos demais. Asterisco asterisco café. Asterisco asterisco ele ofereceu. Asterisco asterisco aceito. Asterisco asterisco café era forte, do jeito caro que não amarga. Isabel bebeu devagar, sentada no banquinho da bancada americana, enquanto Judite contava histórias da época que dava aula de piano. A voz dela ia e voltava, ora lúcida, ora distante, como rádio fora de sintonia. Renan observa tudo. Isabel sentia o peso daquele olhar, mesmo quando não estava olhando para ele. Asterisco asterisco minha mãe tem consulta na segunda, às 3. Você pode levar. Asterisco asterisco Isabel acenou. Asterisco asterisco claro. Asterisco 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 ótimo. Vou deixar dinheiro para Uber e tem cartão de crédito aqui para emergências. Asterisco asterisco ele abriu uma gaveta, entregou um cartão preto com o nome dele gravado. Asterisco asterisco qualquer coisa mesmo, você usa e me avisa depois. Asterisco asterisco Isabel pegou o cartão como quem pega a brasa. Asterisco asterisco beleza. Asterisco asterisco Renan checou o relógio. Um relógio que provavelmente custava mais que 6 meses de aluguel dela. Asterisco asterisco eu vou sair. Tenho reunião o dia todo. Qualquer problema, me liga. Asterisco asterisco ele saiu sem se despedir da mãe. A porta do elevador fechou. E o silêncio caiu sobre o apartamento. Judite terminou o chá, pousou a xícara na mesa de centro e olhou para Isabel. Asterisco asterisco ele te paga bem. Asterisco asterisco Isabel piscou. Asterisco asterisco paga sim. Asterisco 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 que bom, porque meu filho é bom, sabe? Mas ele cobra caro por tudo que dá. Asterisco asterisco Judite falou isso com uma tranquilidade assustadora, como quem comenta o clima. Asterisco asterisco você é bonita. Ele vai gostar de você. Asterisco asterisco o estômago de Isabel revirou. Asterisco asterisco dona Judite, eu tô aqui só para cuidar da senhora. Asterisco 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 eu sei. Asterisco asterisco a voz dela baixou, mas cuidado com o que você aceita dele. Asterisco asterisco Renan não dá nada de graça. Asterisco asterisco Isabel ia perguntar o que aquilo significava, mas Judite já tinha se levantado caminhando até o quarto. Asterisco asterisco vou tirar uma soneca. Você fica aí, tá? Asterisco asterisco fico sozinha na sala. Isabel olhou ao redor. Aquele lugar era grande demais, silencioso demais, arrumado demais. Ela pegou o celular, pensou em ligar para a mãe e contar que tinha mudado de emprego. Mas o que ia dizer? Que agora morava numa cobertura nos jardins, cuidando de uma mulher que às vezes esquecia o próprio nome. Guardou o celular,
lavou a xícara, sentou no sofá e esperou. Enquanto esperava com a cidade inteira lá embaixo e aquele silêncio de quem tem dinheiro demais em volta, Isabel pensou na frase de Judite. Renan não dá nada de graça. Ela sabia disso, sempre soube, mas agora estava dentro da casa dele, usando o sabonete dele, bebendo o café dele, e não sabia ainda quanto aquilo ia custar. A primeira semana foi estranha, não ruim, só estranha. Isabel acordava às 7, preparava café, levava para Judite no quarto. A senhora às vezes lembrava do nome dela, às vezes perguntava quem era aquela moça bonita. Isabel aprendeu a não corrigir. Só sorria e dizia, asterisco asterisco, sou eu, Isabel, como quem acende uma luz num quarto escuro. Asterisco asterisco, Renan saía cedo, voltava tarde. Quando voltava, sempre perguntava a mesma coisa, asterisco asterisco, como ela esteve hoje. Asterisco asterisco, Isabel respondia. Ele agradecia, sumia pro quarto dele. Às vezes, Isabel ouvia o som abafado de ligações. A voz dele sempre firme, sempre no controle. Na segunda-feira, ela levou Judite na consulta. O médico era um homem de cabelos brancos e óculos de grau grosso que falava devagar, como se as palavras custassem caro. Ele examinou Judite, fez perguntas, checou a pressão. Quando Isabel saiu com ela, a receita tinha 3 remédios novos. Asterisco asterisco, ele é chato, Judite. Asterisco asterisco, murmurou no Uber de volta. Asterisco asterisco, fica me fazendo pergunta sobre coisa que eu não lembro. Asterisco 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 asterisco, ele só quer te ajudar, dona Judite. Asterisco 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 asterisco, ninguém quer me ajudar. Todo mundo quer que eu não atrapalhe. Asterisco asterisco, Isabel não soube o que responder, só segurou a mão dela. Na quarta, Judite acordou diferente, os olhos mais claros, o sorriso mais presente. Ela tomou café, pediu para Isabel tocar alguma música no celular. Isabel colocou MPB, aquelas que a mãe dela ouvia. Judite fechou os olhos, balançou a cabeça no ritmo. Asterisco asterisco, você gosta de música? Asterisco 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 asterisco, gosto, Isabel. Asterisco asterisco respondeu, asterisco asterisco, eu ensinei piano por 40 anos, sabia? Asterisco asterisco, Judite abriu os olhos. Asterisco asterisco, toquei em casamentos, formaturas, enterros. Piano serve para tudo, para alegria e para despedida. Asterisco 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 asterisco, a senhora ainda toca. Asterisco 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 asterisco, não, minhas mãos não obedecem mais. Asterisco asterisco, ela levantou as mãos, olhou para elas como quem olha para estranhas. Asterisco asterisco, elas tremem quando eu tento. Parece que esqueceram o caminho. Asterisco asterisco, Isabel puxou cadeira, sentou perto. Asterisco asterisco, mas a senhora ainda lembra das músicas. Asterisco 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 asterisco, lembro todas. É engraçado. Eu esqueço o que comi no café. Esqueço que dia é hoje, mas lembro de todas as notas. Asterisco asterisco, Judite sorriu triste. Asterisco asterisco, a memória é injusta, filha. Guarda o que não precisa e apaga o resto. Asterisco asterisco, elas ficaram em silêncio. Lá fora, a cidade continuava barulhenta. Buzinas, obras, gente correndo. Mas ali dentro, naquele apartamento que parecia redoma, o tempo não tinha pressa. Asterisco asterisco, posso te perguntar uma coisa, dona Judite? Asterisco 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 asterisco, pode. Asterisco 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 asterisco, porque a senhora disse que o Renan cobra caro por tudo que dá. Asterisco asterisco, Judite olhou para a porta do corredor como se checasse se ele estava ali. Então baixou a voz, asterisco asterisco, porque é verdade, meu filho aprendeu com o pai, homem que não sabe perder se vinga em quem ganha. Renan ajuda as pessoas, mas sempre quer algo de volta. Sempre. Asterisco asterisco, ela apertou a mão de Isabel. Asterisco asterisco, você foi gentil comigo naquela noite. Ele viu isso e agora você tá aqui. Asterisco 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 asterisco, mas eu aceitei o emprego. Asterisco 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 asterisco, eu sei, mas não foi o emprego que ele te ofereceu, foi a saída.
Asterisco asterisco os olhos de Judite ficaram molhados. Asterisco asterisco ele faz isso. Encontra gente que tá afogando e joga a boia, mas a boia tem corda e a corda tá na mão dele. Asterisco asterisco Isabel sentiu o ar faltar. Asterisco asterisco eu não entendo. Asterisco 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 você vai entender. Asterisco asterisco Judite soltou a mão dela, limpou os olhos com a manga do casaco. Asterisco asterisco só não deixa ele te prender, Isabel. Você ainda tem chance de sair. Asterisco asterisco antes que Isabel pudesse responder, a porta do elevador se abriu. Renan entrou carregando sacolas de mercado, coisa que ele nunca fazia. Asterisco asterisco trouxe comida japonesa. Vocês já almoçaram? Asterisco asterisco Isabel levantou rápido. Asterisco asterisco ainda não. Asterisco 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 ótimo. Asterisco asterisco ele pousou as sacolas na bancada, olhou para a mãe. Asterisco asterisco como você tá hoje, mãe? Asterisco 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 bem. Asterisco asterisco Judite respondeu, mas a voz dela tinha mudado. Ficado menor. Renan sorriu. Asterisco asterisco que bom, Isabel. Você gosta de sushi? Asterisco 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 nunca comi. Asterisco asterisco ele parou, virou para ela. Asterisco asterisco nunca não. Então hoje é o dia. Asterisco asterisco Renan abriu as embalagens, organizou os pratos na mesa. Asterisco asterisco senta aqui, vou te ensinar. Asterisco asterisco Isabel sentou. Judite se levantou devagar, caminhou até o quarto. Ninguém perguntou se ela ia comer também. Renan ensinou Isabel a usar os palitinhos, explicou cada tipo de peixe. Riu quando ela errou e deixou o arroz cair. E o tempo todo, Isabel sentia aquela corda que Judite tinha falado, invisível, mas ali enrolada no pulso dela e apertando aos poucos. 2 semanas depois, Isabel já conhecia os sons daquela casa. O elevador que chegava às 7h30 da noite. Renan voltando, a torneira do banheiro de Judite que pingava de madrugada, o vento batendo na janela do corredor quando vinha a chuva. Ela aprendeu a ler o silêncio também. O silêncio de Renan quando estava irritado, o silêncio de Judite quando estava confusa, o silêncio da casa quando os dois estavam no mesmo cômodo, mas não se falavam. Numa quinta-feira, Renan chegou mais cedo, 6 e pouco. Isabel estava na cozinha picando legumes para a sopa de Judite. Ele entrou, afrouxou a gravata, serviu o uísque num copo de cristal asterisco asterisco como foi o dia. Asterisco 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 tranquilo, ela tá dormindo. Asterisco asterisco Renan bebeu devagar, olhou para Isabel. Asterisco asterisco você se adaptou bem aqui. Asterisco 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 tentei. Asterisco 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 não, você conseguiu. Asterisco asterisco ele encostou na bancada perto demais. Isabel sentiu o cheiro do perfume dele, madeira e algo adocicado. Asterisco asterisco minha mãe gosta de você. Fala de você o tempo todo. Asterisco 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 eu também gosto dela. Asterisco 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 eu sei. Asterisco asterisco Renan girou o uísque no copo, o gelo tilintando. Asterisco asterisco posso te fazer uma pergunta pessoal. Asterisco asterisco Isabel parou de picar asterisco asterisco pode. Asterisco 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 por que você ainda não ligou para a sua mãe? Asterisco asterisco o sangue dela gelou. Asterisco asterisco como você vi que você não fez ligações nos últimos 15 dias, só mensagens, poucas. Asterisco asterisco ele tomou outro gole. Asterisco asterisco ela não sabe que você tá aqui, sabe? Asterisco asterisco Isabel largou a faca, virou para ele. Asterisco asterisco você tá me vigiando. Asterisco 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 não, eu só presto atenção. Asterisco asterisco Renan falou isso com uma calma irritante. Asterisco asterisco você mudou de vida da noite pro dia, Isabel. Saiu de um apartamento apertado para uma cobertura. Largou um emprego de garçonete para cuidar de uma idosa por R$ 5.
000 e não contou para ninguém porque não é da conta de ninguém ou porque você sabe que é bom demais para ser verdade. Ele colocou o copo na bancada, deu um passo na direção dela e tem medo que alguém te faça voltar. Isabel segurou firme no balcão. Você não me conhece. Eu conheço gente como você. Gente que passa a vida inteira sobrevivendo, contando moeda, fazendo conta, e quando aparece uma chance de respirar, não acredita que merece. Renan parou na frente dela. Mas você merece, Isabel, e eu não vou tirar isso de você. E então, por que tá falando disso? Porque eu quero que você confie em mim. A voz dele baixou. Eu sei que minha mãe te disse coisas. Sei que ela te avisou sobre mim. Ela sempre faz isso. Isabel engoliu seco. E era mentira, não era verdade. Renan sorriu, mas não tinha alegria nenhuma naquele sorriso. Eu cobro caro por tudo que dou, sempre cobrei, mas não de você. Por quê? Porque você me lembra alguém. Quem? Renan pegou o copo de novo, virou de costas. Minha mãe, antes de tudo desmoronar, antes do meu pai morrer e deixar ela sozinha com um filho que só sabia ganhar dinheiro e perder gente. Isabel viu a coluna dele ficar tensa. Pela primeira vez desde que tinha entrado naquela casa, Renan parecia humano, frágil. Seu pai morreu como? Infarto na mesa do escritório. Aos 52. Renan bebeu o resto do uísque de uma vez. Ele construiu tudo isso, os prédios, os negócios, a conta bancária, mas esqueceu de construir uma vida. E minha mãe ficou sozinha num apartamento cheio de coisas que não significavam nada. E você? Eu herdei os negócios e a solidão. Ele olhou para Isabel por cima do ombro. Por isso eu te pago tão bem. Não é só para cuidar dela, é para ela não esquecer que ainda existe gente boa no mundo. Isabel não soube o que dizer. Renan lavou o copo, secou, guardou, depois caminhou até o corredor, parou antes de sumir. Isabel, amanhã tem um jantar de negócios aqui. 8 horas, vai ter uns 6 executivos. Você pode ajudar servindo. Eu não sou garçonete mais. Eu sei, mas eu te pago extra. R$ 1,000 pela noite. Isabel olhou para ele. R$ 1,000 por uma noite servindo. 6 meses atrás, isso era um mês inteiro de trabalho. Tudo bem. Renan sorriu. Dessa vez o sorriso chegou até os olhos. Ótimo. Boa noite, Isabel. Ele sumiu no corredor. Isabel ficou parada na cozinha, olhando para a faca que tinha largado no balcão. A lâmina refletia a luz do lustre e naquele reflexo distorcido, Isabel viu o que era. Uma mulher que tinha aceitado a corda e agora estava esperando para ver quando ela ia apertar de verdade. O apartamento mudou de cara na sexta à noite. Renan contratou uma equipe de garçons profissionais, mas Isabel era quem ficava ali organizando, checando, garantindo que tudo estivesse perfeito. Ela usava a calça preta e camisa branca que Renan tinha mandado comprar para ela. Quando se olhou no espelho do quarto, quase não se reconheceu. Judite estava no quarto dela, quieta. Renan tinha dado remédio mais cedo para ela dormir. Melhor assim. Ele disse. Esses jantares são chatos. Ela não ia gostar.
Asterisco asterisco, mas Isabel viu nos olhos de Judite, antes dela adormecer, aquele olhar de quem está sendo escondida. Os executivos chegaram às 8 em ponto. 6 homens de terno escuro e uma mulher de salto alto que sorria, mas não piscava. Renan os recebeu com apertos de mão firmes e aquele jeito controlado de sempre. Eles sentaram na mesa comprida da sala de jantar. Uma mesa que Isabel nem sabia que existia porque ficava dobrada na parede. Ela servia vinho, recolhia pratos, trazia as entradas que o buffet tinha deixado e ouvia, asterisco asterisco, o terreno da Zona Leste está valorizado. Se a gente entrar agora, em 2 anos dobra o investimento. Asterisco asterisco, um deles dizia, asterisco asterisco, barriga estufada, dedo apontando pro tablet na mesa, mas tem gente morando lá, famílias. Asterisco asterisco, a mulher comentou mais por formalidade que por preocupação. Renan tomou um gole de vinho. Asterisco asterisco, sempre tem. A gente oferece indenização justa. Quem aceita, aceita. Quem não aceita, a justiça resolve. E resolve rápido. Asterisco asterisco, outro completou rindo. Asterisco asterisco, seu advogado é bom. Asterisco asterisco, Renan sorriu. Asterisco asterisco, é pago para isso. Asterisco asterisco, Isabel parou na cozinha, dedos apertados na garrafa de vinho que segurava. Aquilo não era conversa de negócios, era conversa de gente que sabia exatamente onde pisar para ninguém gritar, gente que transformava a casa em investimento e família em problema. Ela voltou para a sala, encheu os copos, ninguém olhou para ela. Eram invisíveis os que serviam, sempre foram. Mas Renan olhou. Quando ela passou por trás dele, ele virou levemente a cabeça. Asterisco asterisco, obrigado, Isabel. Asterisco asterisco, os outros pararam de falar. A mulher de salto alto olhou Isabel de cima a baixo. Asterisco asterisco, ela é nova aqui. Asterisco 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 asterisco, cuida da minha mãe. Asterisco asterisco, Renan respondeu. Asterisco asterisco, bonitinha. Asterisco asterisco, o homem da barriga falou isso com um sorriso que Isabel queria arrancar da cara dele. Renan não sorriu de volta. Asterisco asterisco, ela é competente, é diferente. Asterisco asterisco, o silêncio caiu pesado. O homem limpou a garganta, mudou de assunto. Isabel voltou para a cozinha. O jantar durou 3 horas quando os executivos foram embora, sorrindo, apertando mãos, prometendo retorno. Renan fechou a porta e soltou o ar, que parecia segurar desde o início da noite. Isabel estava recolhendo os copos. Ele se aproximou, pegou um copo da mão dela. Asterisco asterisco, desculpa pelo comentário daquele idiota. Asterisco 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 asterisco, não foi você quem falou, mas foi na minha casa, na frente de você. Asterisco asterisco, Renan colocou o copo na pia. Asterisco asterisco, ele não vai mais vir aqui. Asterisco asterisco, Isabel parou. Asterisco asterisco, você não precisa fazer isso. Asterisco 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 asterisco, eu sei, mas vou fazer mesmo assim. Asterisco asterisco, ele enfiou as mãos nos bolsos. Asterisco asterisco, você ouviu a conversa. Asterisco 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 asterisco, ouvi. Asterisco 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 asterisco, e o que achou? Asterisco asterisco, Isabel olhou para ele. Asterisco asterisco, acho que vocês são bons em fazer gente sumir sem usar violência. Asterisco asterisco, Renan deu um sorriso cansado. Asterisco asterisco, a gente é asterisco asterisco, ele caminhou até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. Asterisco asterisco, mas é assim que o mundo funciona, Isabel. Sempre foi. Quem tem dinheiro compra terra, quem tem terra manda. Quem não tem aceita ou sai, ou luta ou morre tentando. Asterisco asterisco, ele virou para ela. Asterisco asterisco, você acha que eu sou ruim? Asterisco asterisco, a pergunta pegou Isabel de surpresa. Ela secou as mãos no pano de prato, pensou antes de responder. Asterisco asterisco, acho que você é prático e isso é perigoso. Asterisco 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 asterisco, por quê? Asterisco 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 asterisco, porque gente prática esquece que do outro lado tem gente de verdade, gente que não é número, gente que não é problema para advogado resolver.
Renan ficou em silêncio por tempo demais. Então ele riu baixo, sem alegria. Você tá certa, mas sabe o que eu aprendi, Isabel? O mundo não recompensa quem tem empatia, recompensa quem tem resultado. E você tá feliz com isso? Ele não respondeu. Só pegou o casaco no encosto da cadeira e caminhou pro corredor. Seu dinheiro tá na gaveta da cozinha. R$ 1. 000 Obrigado pela noite. Isabel esperou ele sumir no quarto. Abriu a gaveta, lá estava, 10 notas de 100 novinhas cheirando a banco. Ela pegou o dinheiro, guardou no bolso e sentiu aquela corda de novo, mais apertada, porque agora ela não era só a moça que cuidava de Judite. Era a moça que servia os executivos, a moça que ouvia e não falava, a moça que aceitava R$ 1. Engolia as perguntas. E o pior, estava começando a se acostumar. Isabel acordou no sábado com o barulho de piano. Não música, só notas soltas, desconexas, como alguém procurando algo que perdeu. Ela saiu do quarto descalça e encontrou Judite sentada num banco de madeira na sala diante de um piano de armário que Isabel nunca tinha visto aberto. Os dedos de Judite tremiam sobre as teclas. Apertava uma nota, errava, tentava de novo. As mãos não obedeciam. Dona Judite, a senhora não olhou para trás. Eu tocava isso de olhos fechados. Chopin noturno em mi bemol maior. Ela tentou de novo. A nota saiu torta. Porque eu não consigo mais. Isabel sentou no chão ao lado dela, encostou a cabeça no piano. Porque às vezes a gente esquece, mas não quer dizer que desapareceu. Desapareceu sim. Judite fechou a tampa do piano com força. As cordas vibraram lá dentro. Tudo desaparece, Isabel. Memória, talento, gente, e fica só a casca vazia. A senhora não é casca vazia. Judite olhou para ela, os olhos molhados. Você é boazinha demais. Vai se dar mal já me dei mal antes, mas nunca com meu filho. A voz dela ficou firme. Ele tá gostando de você. Eu vejo do jeito que ele olha quando você não tá vendo, do jeito que ele fala seu nome. Isabel sentiu o estômago apertar. Ele só é educado. Não, ele é estratégico. Sempre foi. Judite pegou a mão dela. Quando Renan era criança, ele colecionava bichos, coelhos, pássaros, até um gato uma vez. Mas ele não cuidava deles porque gostava. Cuidava porque queria ver quanto tempo eles duravam, dependendo só dele. Dona Judite. Deixa eu terminar. A senhora apertou mais forte. Ele é meu filho e eu amo ele, mas sei quem ele é. Ele não salva as pessoas, Isabel. Ele coleciona. A porta do elevador se abriu. Renan entrou com sacolas de padaria, viu as duas ali paradas perto do piano. Bom dia. Acordaram cedo. Ele sorriu, trouxe pão francês e croissant. Judite soltou a mão de Isabel, levantou devagar. Eu não tô com fome. Ela passou por Renan sem olhar e sumiu no corredor. Renan pousou as sacolas na bancada. Ela falou de mim. Isabel levantou também. Falou da época que o senhor colecionava bichos. Ele parou, virou para ela. E você acreditou. Acreditei. Renan soltou uma risada seca. Claro,
Porque minha mãe sempre foi ótima em transformar lembrança em acusação. Asterisco asterisco ele abriu uma das sacolas, tirou um pão, partiu ao meio com as mãos. Asterisco asterisco eu cuidava daqueles bichos. Todos morreram porque bichos morrem. Não porque eu quis. Asterisco 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 ela não disse que você quis, mas insinuou. Asterisco asterisco ele jogou metade do pão de volta na sacola. Asterisco asterisco minha mãe tem demência, Isabel. Ela mistura as coisas, cria histórias. Você precisa entender isso. Asterisco 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 e você precisa entender que eu não sou burra. Asterisco asterisco o silêncio cortou o ar. Renan a encarou por tempo demais. Então colocou as mãos no bolso, inclinou a cabeça. Asterisco asterisco eu nunca disse que você era, mas trata como se fosse. Me dá dinheiro, me dá conforto, me dá tudo, mas não me dá verdade. Asterisco 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 verdade sobre o quê? Asterisco 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 sobre por eu tô aqui de verdade, por você me escolheu. Asterisco asterisco Isabel cruzou os braços. Asterisco asterisco, e não me venha com história de que foi porque eu ajudei sua mãe. Tinha 100 formas mais fáceis de retribuir aquilo. Asterisco asterisco Renan ficou parado estudando ela. Depois caminhou até a janela, ficou de costas. Asterisco asterisco você quer saber por quê? Porque quando eu vi você naquela filmagem parada na calçada, contando aquele dinheiro antes de entregar, eu vi alguém que ainda hesita antes de fazer o certo. E gente que hesita ainda pode ser convencida a mudar de lado. Asterisco asterisco Isabel sentiu o sangue gelar. Asterisco asterisco que lado? Asterisco asterisco Renan virou. Asterisco asterisco o meu. Asterisco asterisco caminhou até ela, parou perto demais. Isabel podia sentir o cheiro do perfume, o calor do corpo dele. Asterisco asterisco você acha que eu sou um monstro? Asterisco 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 talvez seja, mas todo monstro já foi humano um dia. E todo humano pode virar monstro se precisar sobreviver. Asterisco 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 eu não vou virar você. Asterisco 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 não, mas você já aceitou meu dinheiro, já serviu meus executivos, já dormiu no meu teto e comeu na minha mesa. Asterisco asterisco ele sorriu. Asterisco asterisco já tá mais perto do que imagina. Asterisco asterisco Isabel deu um passo para trás. Asterisco asterisco eu posso sair. Asterisco 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 pode, a porta tá ali. Mas para onde você vai com R$ 1.060 no bolso? De volta para o apartamento sem luz. De volta para as gorjetas mal contadas. Asterisco asterisco Renan cruzou os braços. Asterisco asterisco ou você fica aqui e aprende que sobrevivência não tem moral, tem escolha. Asterisco asterisco Isabel apertou os punhos. Queria gritar, queria jogar aquele dinheiro na cara dele, queria sair e nunca mais voltar. Mas não fez nada disso, porque ele tinha razão e isso doía mais que qualquer mentira. Isabel passou o domingo inteiro no quarto. Não porque Renan mandou, porque precisava pensar longe daqueles olhos que enxergavam demais. Judite bateu na porta 2 vezes, uma para levar biscoito, outra só para perguntar se ela estava bem. Isabel disse que sim, mentiu. Na segunda de manhã, Renan já tinha saído quando ela acordou. Deixou um bilhete na geladeira. Volto tarde. Cuida da minha mãe. Como se Isabel precisasse de ordem para isso. Judite estava sentada na varanda, olhando os prédios. Usava o mesmo cardigan cinza de quando Isabel a conheceu. O vento frio de agosto bagunçava os cabelos grisalhos. Asterisco asterisco você vai embora, né? Asterisco asterisco Isabel parou atrás dela. Asterisco asterisco, por que a senhora acha isso? Asterisco 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 asterisco, por que você tem aquele olhar, o mesmo que eu tinha quando percebi que tinha casado com um homem errado, mas já era tarde demais. Asterisco asterisco Isabel sentou na cadeira ao lado. Asterisco asterisco, o senhor Renan não é meu marido. Asterisco 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 ainda não. Asterisco asterisco Judite virou para ela. Asterisco asterisco, mas ele já te amarrou do jeito dele, com gentileza,
com dinheiro, com essa vida que você nunca teve. E agora você não sabe mais como sair sem se sentir culpada. Asterisco, 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 a senhora sabia que ele ia fazer isso desde o começo. Asterisco, asterisco, Judith acenou. Asterisco, asterisco, eu conheço meu filho. Ele não faz nada sem calcular. Até me colocar num apartamento caro foi cálculo. Assim ninguém vê que ele me esconde. Asterisco, 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 a senhora não tem demência. Asterisco, 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 tem. Asterisco, asterisco, silêncio caiu pesado. Judith olhou pro horizonte. Uma lágrima escorreu, mas ela não limpou. Asterisco, asterisco, tenho. Só que não é tão grave quanto Renan faz parecer. Eu esqueço coisas, sim, mas também finjo esquecer outras. É mais fácil assim. Asterisco, asterisco, Isabel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Asterisco, asterisco, por quê? Asterisco, 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 porque meu filho precisa me ver frágil, precisa me ver doente. Assim ele tem motivo para me controlar, para decidir por mim, para me manter aqui. Asterisco, asterisco, Judith virou para Isabel. Asterisco, asterisco, e você foi a isca perfeita, moça bonita, humilde, sozinha. Ele não te trouxe para cuidar de mim. Te trouxe para ver se conseguia te moldar. Asterisco, 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 moldar para quê? Asterisco, 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 para a esposa, para a sócia, para a cúmplice. Asterisco, asterisco, Judith segurou a mão dela. Asterisco, asterisco, Renan não quer mulher que desafie ele, quer mulher que aceite ele te testou desde o primeiro dia. Te deu dinheiro para ver se você gastava. Te botou para servir executivo para ver se você engolia. Te jogou verdades na cara para ver se você fugia. Asterisco, 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 e eu não fugi porque você precisava sobreviver. E ele sabia disso. Asterisco, asterisco, Judith te apertou mais forte. Asterisco, asterisco, mas ainda dá tempo de sair, Isabel, antes que ele te prenda de vez. Asterisco, asterisco, Isabel puxou a mão. Asterisco, asterisco, e a senhora fica aqui. Asterisco, 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 eu não tenho mais para onde ir, meu marido morreu. Meus amigos sumiram. Meu filho virou estranho. Esse apartamento é a minha prisão de luxo. Asterisco, asterisco, Judith sorriu triste. Asterisco, asterisco, mas você tem 26 anos, tem vida pela frente. Não desperdiça ela com o homem que te trata como projeto. Asterisco, asterisco, Isabel levantou, caminhou até a borda da varanda, olhou lá embaixo. A cidade fervia, carros, pessoas, vida acontecendo sem parar. E ela ali em cima, suspensa entre a miséria que conhecia e a prisão dourada que estava aceitando. Foi quando ouviu a porta do elevador se abrir. Renan entrou, parou ao ver as duas na varanda. Tinha a pasta debaixo do braço e aquela cara de quem fechou o negócio. Asterisco, asterisco, vocês estão conversando. Asterisco, asterisco, não era pergunta, era constatação. Isabel entrou da varanda. Asterisco, asterisco, sua mãe me contou a verdade. Asterisco, asterisco, Renan colocou a pasta na mesa, afrouxou a gravata. Asterisco, asterisco, qual verdade? Asterisco, 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 que ela não é tão doente quanto você faz parecer, que você me trouxe aqui para outra coisa. Asterisco, asterisco, ele ficou parado, depois soltou uma risada baixa. Asterisco, asterisco, ela falou isso. Asterisco, 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 falou. Asterisco, asterisco, Renan olhou para a mãe ainda sentada na varanda. Judith não se mexeu. Asterisco, asterisco, minha mãe tem dias bons e dias ruins. Hoje é dia bom. Amanhã ela não vai lembrar dessa conversa. Asterisco, asterisco, ele virou para Isabel. Asterisco, asterisco, mas você vai e é por isso que eu vou ser honesto com você agora. Asterisco, 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 finalmente. Asterisco, 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 você tá certa. Eu não te trouxe aqui só para cuidar dela. Eu te trouxe porque vi potencial em você. Vi alguém que ainda tinha bondade, mas já conhecia desespero. E gente assim pode ir para qualquer lado. Pode virar santo ou virar prático. Depende de quem tá puxando a corda.
Asterisco, 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 e você quis ser quem puxa, quis e consegui. Asterisco, asterisco, ele deu um passo na direção dela. Asterisco, asterisco, mas não foi manipulação, Isabel, foi oportunidade. Eu te dei a vida que você nunca ia ter e tudo que eu queria em troca era que você ficasse. Asterisco, 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 para quê? Asterisco, 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 porque eu cansei de ficar sozinho. Asterisco, asterisco, a voz dele quebrou. Pela primeira vez, Renan pareceu humano de verdade. Asterisco, asterisco, eu tenho dinheiro, tenho poder, tenho tudo. Menos alguém que olhe para mim e veja mais que conta bancária. Asterisco, asterisco, Isabel sentiu o peito apertar. Asterisco, asterisco, mas você não constrói isso com mentira. Asterisco, 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 eu sei. E por isso eu tô te dando escolha agora. De verdade. Asterisco, asterisco, Renan enfiou as mãos nos bolsos. Asterisco, asterisco, você pode sair. Levo você de volta pro seu apartamento. Te dou R$ 10. 000 de indenização. A gente nunca mais se vê. Ou você fica, não como empregada, fica como alguém que importa. Asterisco, 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 e sua mãe? Asterisco, 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 minha mãe vai continuar aqui com enfermeira de verdade, alguém formado, alguém que não seja você. Asterisco, asterisco, Isabel olhou para Judite. A senhora tinha se levantado, estava parada na porta da varanda, os olhos dizendo, asterisco, asterisco, vai, sai enquanto pode. Asterisco, asterisco, mas Isabel olhou de novo para Renan e viu algo que ele tentava esconder. Solidão verdadeira. O tipo que dinheiro não cura, o tipo que come por dentro até sobrar só casca. E naquele momento, Isabel entendeu a armadilha final. Não era o dinheiro, não era o conforto, era pena, porque Renan sabia exatamente como transformar monstro em vítima e agora estava esperando para ver se Isabel caía de novo. Ela respirou fundo, fechou os olhos, pensou na mãe que não via faz um mês no apartamento apertado, nas contas atrasadas, no cansaço de acordar todo dia sem saber se ia ter comida no fim da semana. Abriu os olhos. Asterisco, asterisco, eu saio. Asterisco, asterisco, Renan não se mexeu. Asterisco, asterisco, tem certeza. Asterisco, 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 tenho. Asterisco, asterisco, Judite sorriu. Pequeno, mas real, Renan acenou devagar, foi até a mesa, pegou o talão de cheques, preencheu um. R$ 10. 000, estendeu para Isabel. Asterisco, asterisco, você é mais forte do que eu pensei. Asterisco, asterisco, Isabel pegou o cheque, dobrou, guardou no bolso. Asterisco, asterisco, não sou forte. Só aprendi que sobrevivência não é aceitar qualquer saída. É escolher a saída certa. Asterisco, asterisco 1. Ela caminhou até o quarto, pegou a mochila que nunca tinha desfeito completamente, voltou para a sala. Judita abraçou na porta do elevador. Asterisco, asterisco, obrigada por ter ficado o tempo que ficou. Asterisco, 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 obrigada por ter me mostrado a verdade. Asterisco, asterisco, o elevador desceu. Isabel não olhou para trás. Quando pisou na rua, o sol de agosto bateu no rosto. O barulho da cidade voltou. Buzinas, vozes, vida. Ela tinha R$ 10. 000 reais no bolso, um mês de memórias estranhas e pela primeira vez em muito tempo, a sensação de que tinha escolhido ela mesma, mesmo que doesse. 6 meses depois, Isabel estava de pé atrás do balcão da própria lanchonete. Não era grande. 3 mesas, cardápio simples, paredes pintadas de amarelo que ela mesma tinha escolhido, mas era a dela, comprada com os R$ 10. 000 de Renan. Mais 4 meses suando em 2 empregos até juntar o resto. A campainha da porta tocou. Isabel levantou os olhos do pedido que anotava. Judita entrou. Usava um casaco bege e os cabelos grisalhos presos num coque frouxo sozinha. Nenhum motorista esperando lá fora, nenhum filho controlando os passos. Isabel largou o bloco de notas. Asterisco, asterisco, Dona Judite. Asterisco, asterisco, a senhora sorriu cansado, mas real, asterisco, asterisco, achei que nunca ia te encontrar,
mas perguntei na padaria da sua mãe. Ela me deu o endereço. Isabel saiu de trás do balcão. As duas se abraçaram ali no meio da lanchonete, clientes olhando curiosos. Como a senhora tá? Bem, melhor. Judite se afastou, limpou os olhos. Eu saí do apartamento de perto dele. Isabel piscou. Como falei com um advogado, provei que eu ainda tenho capacidade de decidir por mim mesma. Renan tentou impedir, mas eu tinha provas, mensagens, gravações, testemunhas. Ela segurou a mão de Isabel. Eu fui covarde por anos. Deixei-lhe me aprisionar porque era mais fácil que lutar. Mas quando você saiu, percebi que se você conseguiu, eu também podia. Onde a senhora tá morando? Num apartamento pequeno, perto do metrô, barulhento, mas é meu. Judite sorriu e eu voltei a dar aula de piano 2 vezes por semana para crianças. Isabel sentiu os olhos arderem. Eu tô tão feliz por você e eu por você. Judite olhou em volta. Isso aqui é lindo, Isabel, de verdade. Elas sentaram numa das mesas. Isabel serviu café ruim, mas feito com carinho. Conversaram por 1 hora sobre a lanchonete, sobre as aulas de piano, sobre como a vida ficava mais leve quando a gente parava de pedir licença para existir. Quando Judite se levantou para ir, parou na porta. Ele perguntou de você. Isabel parou de limpar a mesa. Renan. Sim. Uma vez quando eu ainda morava lá, perguntou se eu sabia onde você estava. Eu disse que não. Judite olhou pela vitrine para o movimento da rua. Ele não ficou bravo, só ficou quieto e depois nunca mais perguntou. Isabel não soube o que sentir. Não era pena, não era raiva, era só nada. Acho que ele tá sozinho de novo. Judite completou. Ele sempre esteve. Judite acenou. Verdade. Ela abriu a porta, o barulho da cidade entrando. Cuida de você, Isabel. E obrigada por ter me mostrado que ainda tinha saída. Obrigada por ter me avisado antes que fosse tarde demais. Judite saiu. Isabel a viu sumir na esquina, carregando uma bolsa de pano surrada e um sorriso mais leve que qualquer luxo. A lanchonete continuou cheia, o dia continuou corrido. Isabel continuou servindo, limpando, sorrindo para clientes e quando anoiteceu e ela fechou a porta, trancou o cadeado e olhou pro letreiro com seu nome, Café da Isabel. Sentiu algo que não sentia fazia tempo. Não era felicidade, ainda não, mas era parecido, era liberdade. E pela primeira vez na vida, ela tinha certeza. Não tinha preço que pagasse isso. A verdade é que a gente aceita prisão quando ela vem embrulhada em conforto. Isabel quase ficou, não por medo, mas porque Renan sabia exatamente onde doía. E ofereceu o anestésico certo, mas tem uma diferença entre sobreviver e se vender, entre aceitar ajuda e virar propriedade. Isabel entendeu isso quando percebeu que gratidão sem fim é só outra palavra para a dívida eterna. E você já aceitou algo que custou mais do que valia? Se essa história te fez pensar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias que tocam no que ninguém fala, mas todo mundo sente. Vamos juntos nessa!